Bom dia, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe. Iniciaremos hoje pedindo a você o seu like, o gostei, não gostei, e você aí ative o sininho, se cadastre aí para você receber todos os dias a mensagem aí da parte de Deus para a sua vida, amém? Que Deus te abençoe. Vamos iniciar com um louvor abençoado em nome de Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Deus. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Deus. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois com Cristo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois com Cristo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E nós somos mais que vencedores. Oh, aleluia! Agradecer ao irmão Hélio aí pela participação no violão. Glória a Deus por este dia. Quero ler com você uma palavra da parte do nosso Deus, para nós assim meditarmos, né? É mais um dia abençoado em que o Senhor nos concede grande vitória, né? Estamos vivos, isso é motivo de nos alegrarmos, agradecermos ao nosso Deus, ao nosso bom Deus, né? Por essa dádiva da vida, da saúde, da paz, da alegria. Estamos felizes porque o Senhor está conosco e nós temos a certeza de que as promessas do nosso Deus para as nossas vidas se cumprirão na íntegra, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso e Ele ama aqueles que o amam, aqueles que o reconhecem por Deus e Senhor verdadeiro. Esse é também lembrado diante do Senhor, amém? E se encontra aqui uma palavra no livro de Efésios, no capítulo 3, e o versículo 8 a seguir, que nos diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória ao nome de Jesus, né? O apóstolo Paulo se dirige aos Efésios com essa linda palavra, essa poderosa palavra da parte de Deus, levando uma palavra de conforto, uma palavra de fé, de ânimo, para que eles permanecessem na presença do Deus Todo-Poderoso, porque convinha que ele passasse por todas aquelas aflições que ele estava passando, porque em outro tempo, o apóstolo Paulo, quando ainda lá Saulo,
ele era perseguidor do povo de Deus, consentiu na morte de Estevão e ia para Damasco um certo dia, para então prender ali os cristãos. Mas o que ele não sabia é que aquele dia também estava marcado, que seria o fim daquele homem carnal, que agia segundo a lei, porque julgava fazer um serviço a Deus. Mas mal ele sabia que seria o último dia dele como esse homem carnal, o homem da lei. Então ele tem um encontro, irmão, um encontro maravilhoso com o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que ele vai montado no seu cavalo, no seu carro, e ele contempla ali uma forte luz no caminho de Damasco, e ali daquela luz ele se vê cego, sem enxergar coisa alguma, mas começa a ouvir a voz do Senhor, perguntando a ele porque ele o perseguia. E ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus se revela a ele dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue. Olha que coisa. Então, a partir daquele dia, houve uma mudança transformadora na vida de Saulo, que continuou como homem natural, sendo Saulo, mas como homem espiritual, Deus troca o seu nome para Paulo. Louvado seja Deus. E aí que nós conhecemos a história do grande missionário, do grande pregador da palavra, que sozinho evangelizou a Ásia. Louvado seja Deus. O importante é saber que nós, como cristãos, também recebemos a chamada. Recebemos a transformação e a lavagem dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Nós éramos como Paulo, éramos brutos, éramos uma joia que ainda precisava ser lapidada, que ainda precisava ser transformada para obter o seu valor real, de fato, o valor que tem essa joia preciosa. E aí nós tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor, e a partir desse encontro é que hoje nós estamos testificando e testemunhando de que somos as testemunhas ocular de Jesus Cristo, porque ele pegou-nos, chamou-nos e transformou a nossa vida. Assim como Paulo, que vivia perseguindo a igreja, que vivia perseguindo os cristãos, como já disse, consentiu na morte de Estevão, porque pela lei ele julgava estar certo, ele julgava estar fazendo um serviço a Deus. E quanta incredulidade e quanta cegueira tínhamos nós também, quando não tínhamos o Espírito Santo e quando não havíamos recebido do Senhor essa revelação de quem é Deus e de quem é Jesus. Mas assim como ele fez com Paulo no caminho de Damasco, convidando-o e falando para ele que era necessário que ele padecesse agora por amor a Cristo, assim também foi conosco. Aleluia. Então não devemos desprezar nem menosprezar a nossa vida, a nossa chamada, aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque muitas vezes é fácil a gente se achar tão minúsculo, tão pequeno, e isso em alguns momentos a gente não pode se diminuir com menosprezo, com desprezo, como se não fôssemos nada, porque certamente vamos desmerecer o sacrifício que Cristo fez por nós. E esse não é o caso. O caso é que nós temos que reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro. E Cristo Jesus, como tendo nascido daquela virgem mulher, Maria, padeceu em nosso lugar, para que tivéssemos voz, para que tivéssemos liberdade, para que fôssemos livres do pecado, da morte e do juízo. Então hoje nós temos dado por Deus autoridade e autorização para pregar a sua palavra, para testemunhar com fervor, com alegria, com convicção, com esperança, com fé, com amor, de que o Senhor Jesus está conosco e que a promessa que ele fez para nós, ela está por se cumprir e ela vai cumprir-se. Louvado seja Deus. Então, pela igreja, diz a palavra, que a multiforme sabedoria de Deus, ela se torna conhecida. Olha o que diz o versículo 10. Para que agora pela igreja, a igreja sou eu, é você, somos nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aleluia. Glória a Deus.
Então, através de nós, através da multiforme sabedoria de Deus, os mistérios de Deus são conhecidos. Certamente, irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele quis, através de nós, homens, a sua maior criação, somos nós, os seres humanos. E através de nós, Ele delegou para nós a incumbência de sermos aqueles que carregam a palavra do Senhor e que a levam, ministram a salvação, a cura, a libertação. É através da nossa vida, é através da igreja fiel que Deus opera no mundo, que Deus age. É através da minha mão, é através da minha voz, é através da sua voz, é através da sua mão, é através de nós que o Senhor levantou para ser os seus ministros na terra. E o apóstolo Paulo disse: a mim, o mínimo ou menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Louvado seja Deus. Olha que coisa gloriosa ter de Deus essa chamada, ter de Deus esta incumbência. Olha o tamanho da responsabilidade, olha o tamanho desse ato tão maravilhoso que o Senhor colocou em nós. Concedeu a nós, irmão. Nos fez autoridade, nos fez ministros seus na terra, porque a Bíblia diz em outra parte que nós somos como astros na face da terra. Louvado seja Deus. E aonde a nossa voz chegar, ungida pelo Espírito Santo que habita em nós, certamente pessoas são tocadas, pessoas são transformadas. Quantos são aqueles que nesse dia, nesse momento, nessa hora, está em aflição, está em desespero, porque não tem esperança, porque não sabe em quem confiar, não conhece o Deus que nós conhecemos, o Senhor dos senhores, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que transforma. Aleluia! E Deus nos constituiu ministros e atalaias seus para nos colocarmos na posição, para pregar a palavra, para que aqueles que estão perecendo possam ouvir que existe um Salvador, um Deus que liberta, um Deus que leva o homem ao céu, um Deus que morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E qual foi a finalidade disso? Qual a finalidade? Por amor ao ser humano perdido, por amor a todos aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão desarraigados, aqueles que estão sem Deus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E de que forma? Através da pregação da palavra. A pessoa crê, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim tem a sua vida restaurada, tem a sua alma libertada da prisão, das correntes malignas. Porque o nosso adversário, ele não cansa. Ele está 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando, procurando quem possa tragar. Ele tem matado milhões de pessoas. Ele tem destruído lares. Ele tem arrebentado com famílias. Porque esse é o papel dele, destruir. Porque para tudo que Deus diz sim, o adversário, o inimigo de Deus e o inimigo da nossa alma, ele diz não. Tudo que Deus diz não, ele diz sim. Ou seja, ele tem trabalhado de uma forma furtiva, forte, na vida das pessoas que não conhecem o Senhor, para trazer através dela a destruição, para trazer o caos. Mas o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham paz, para que tenham vida, e a tenham com alegria, e tenham com abundância, tenha saúde, tenha paz, tenha prosperidade, tenha família abençoada, tenha um lar abençoado. Para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. E nós, como seus ministros, devemos sempre estar de pé, sempre pronto, para que nós possamos fazer e dizer, como disse o profeta Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele temeu, porque ele dizia: ai, Senhor de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Louvado seja Deus. Mas naquele momento, diz a palavra do Senhor, que pego ali do altar uma brasa viva com uma tenaz, e aquele anjo toca na boca, nos lábios de Isaías, purifica o seu pecado, dá a ele autoridade para que ele possa agora
está no direito de ser achado como filho de Deus, e ali possa, a partir de agora, ministrar a palavra do Senhor. E mais adiante, ele ouve uma voz clamando e gritando: a quem hei de enviar por nós? E ele imediatamente se põe de pé, se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, louvado seja Deus. Após receber esta transformação, o homem recebe poder, autoridade, recebe a palavra do Senhor para propagar, para anunciar que Cristo virá buscar um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, porque agora ele anunciava da maneira correta que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo o havia libertado. E ele sozinho evangelizou toda a Ásia, louvado seja o nome do Senhor. Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo faz proezas na terra. Deus usa de forma poderosa, querido, para destronar Satanás, para desfazer as obras do diabo, para aniquilar o mal que Satanás tem feito, para que você seja uma atalaia, para que você seja um sacerdote na sua casa, na sua família, e repreenda em nome de Jesus toda obra do inferno, porque Satanás não pode contra a tua vida, porque nós já fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, somos remidos, aleluia, e aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Saiba disso, que o Senhor é contigo, que o Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer usar a tua voz, o Senhor quer usar a tua mão para curar, o Senhor quer usar a tua voz para pregar, o Senhor quer usar os teus pés para ir, fazer o ide, como missionário de um lado para o outro, anunciando a volta de Cristo, anunciando o evangelho até que ele venha, anunciando como foi Jonas em Nínive, pregando ali por 40 dias, e a mensagem era dizendo que se aquele povo não se arrependessem, Jesus ia destruir a cidade, Deus ia destruir